Boa noite, gente de Deus. Estamos começando a reuniãozinha da segunda, às 7, como sempre. Então, vamos fazer uma meditação baseada na respiração, uma respiração longa. Eu gosto de respirar, fazer essa respiração longa, puxando o ar da traqueia indo até o diafragma. Inspirando, expirando. Vamos fazer 10 respirações, inspirando até o diafragma, encher o diafragma e expirando pelo nariz normalmente e bem lentamente. Vamos pôr um tema, inclusive, nessa respiração, tipo, inspirando amor e expirando gratidão, durante 10 vezes. Inspirando amor, expirando gratidão. Inspirando amor, expirando gratidão. Agora a Márcia vai ler uma oraçãozinha e depois a Ana lerá o texto. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar onde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curado na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar. Divino Espírito Santo, nós entregamos a Ti essa reunião para que nos conduza, para que deixemos de lado todas as nossas metas pessoais e tenhamos como único propósito o Teu propósito de nos conduzir à expiação. Assim seja. Amém. Bom, então, boa noite para todos. Hoje a gente vai dar continuidade à leitura do capítulo 3, né, que é a percepção inocente. Na semana passada vimos a seção 1, que é a expiação sem sacrifício, e hoje nós estamos na seção 2, que é milagres com percepção verdadeira. Deixa eu compartilhar o texto. Milagres com percepção verdadeira. Então, a gente vai lendo e comentando. Então, vou começar a leitura. Lembrando que hoje a Diane não está conosco, mas no próximo encontro ela estará aqui, se Deus quiser. Milagres com percepção verdadeira. Parágrafo 1º.
Eu tenho declarado que os conceitos básicos a que esse curso se refere não são questões de grau. Certos conceitos fundamentais não podem ser compreendidos em termos de opostos. É impossível conceber luz e escuridão, ou tudo e nada, como possibilidades conjuntas. São todos verdadeiros ou todos falsos. É essencial que reconheças que o teu pensamento será errático até que um firme compromisso com um ou outro seja feito. Contudo, um firme compromisso com a escuridão ou nada é impossível. Ninguém jamais viveu que não tenha experimentado alguma luz e alguma coisa. Ninguém é, portanto, capaz de negar totalmente a verdade, mesmo se pensa que pode. Parágrafo 2. A inocência não é um atributo parcial, não é real, enquanto não é total. Os que são parcialmente inocentes estão aptos a ser bastante tolos às vezes. Enquanto a sua inocência não venha a ser um ponto de vista de aplicação universal, não venha a ser sabedoria. A percepção inocente ou verdadeira significa que tu nunca percebes de forma equivocada e sempre vês verdadeiramente. Em termos mais simples, significa que nunca vês o que não existe e sempre vês o que existe. Então, agora vamos ver o que Jesus quis nos dizer nesses 2 parágrafos. Então, está aberto para comentário. Ele abre aqui, né, falando que os conceitos básicos, né, desse curso não se refere à questão de grau, né? Então, você não pode falar em meia inocência, né, um pouco inocente, muito inocente, meia verdade, meia certeza, isso não cabe, né? Porque aqui ele está falando do que é verdadeiro, né? Então, o verdadeiro é sempre total. E ele fala, certos conceitos fundamentais não podem ser compreendidos em termos de opostos. E ele dá 2 exemplos, luz e escuridão, por exemplo. É impossível você conceber luz e escuridão como possibilidades conjuntas, porque só uma é real, né? Como é que você pode imaginar escuridão como possibilidade se a escuridão é ilusão? Então, só a luz é real, só o tudo é real, então não há como eles participarem de pares de opostos, porque só a luz é real, a escuridão não, é só o tudo é real e o nada não. Então, ou são todos verdadeiros, como Jesus fala aqui, ou todos falsos. Ou você está na luz, ou você está na escuridão. É impossível você estar na meia luz, né? No caso aqui quando você fala do despertar, quando você está falando aqui da espiritualidade. Ou você está na luz, ou você está na escuridão. Ou você está no tudo, ou está no nada. E aí ele fala que é importante que o teu pensamento, quando você não estabelecer um firme compromisso com um ou outro, o seu pensamento vai estar errático. Então, você tem que ter um compromisso firme ou com a luz ou com a escuridão. Só que ele lembra que o firme compromisso com a escuridão ou com o nada é impossível, porque, né, eles não são possibilidades, eles são ilusão, eles não são reais. E aí ele fala também que ninguém jamais viveu que não tenha experimentado alguma luz ou alguma escuridão. Então, se você fizesse um firme compromisso com a escuridão, isso seria impossível também, porque a luz está dentro de nós, né? O amor está dentro de nós. Então, é impossível você não experimentar nenhuma luz, porque a luz está aqui dentro. E nós temos a memória na nossa mente dessa luz, e de vez em quando a gente tem flashes, né, dessa luz, instantes santos, né, que são a expressão dessa luz. Então, só é possível estabelecer um firme compromisso com o real, né, porque com o irreal não é possível. E aí ele fala, ninguém é capaz, portanto, de negar totalmente a verdade, mesmo se pensa que pode, porque não pode, porque a verdade está em nossa mente,
e nós estamos, quanto mais disponíveis a gente tiver para o Espírito Santo, mais a gente vai estar próximo de acessar essa verdade que está aqui, né, que a gente negou, mas nós estamos, de qualquer maneira, ela está aqui e ela de vez em quando comparece, porque é algo que nós queremos muito. Embora a gente esteja aqui muito envolvido com a ilusão, mas é o que Jesus fala, o que nós mais queremos na vida é lembrarmos da nossa verdadeira identidade. Então, mesmo que nós tenhamos muitas defesas, né, que o ego, o tempo todo, ele inventa defesas, mas de vez em quando a gente consegue acessar a luz, né, driblar essas defesas e ter contato com a luz. Gente, está aberto para comentário. Ana estava falando, eu estava aqui experimentando e pensando no comportamento de Jesus na época ele vivo, né? Ele não aparecia muito, né? Ele me parece que ele vivia meio afastado dos centros. Quando aparecia, era para pregar, né? Era para conversar. Ele não ficava. Ele era muito assim, tipo como diz aqui, certos conceitos fundamentais não podem ser compreendidos em termos de opostos. Então ele tinha muita certeza da verdade, ele tinha muita certeza de Deus. Absoluta certeza ele tinha, né? Eu acho, né, Gustavo? É. Então, ele era tido assim como realmente um mestre, né? Mas ele era fundamental. Não tinha, tipo assim, não existe você está meio grave. Ou você está ou não está, né? Não existe a convivência com luz e escuridão. Me parece que toda vez que a gente sofre, a gente está na escuridão. Então, aqui fala milagres como percepção verdadeira. Eu acho que o milagre acontece no tempo. Então, por isso que é um milagre. Milagres no céu são naturais, né? Então, os milagres são necessários no tempo. E era isso que ele fazia, né? De uma forma que até hoje é incompreensível, né? Para mim, terminou, Gustavo? Terminei, vamos lá. Para mim, eu vi mais alguma coisa no sentido da igualdade aqui, porque esses dois parágrafos, me parece que ele quer nos colocar num mesmo patamar, né? Ou somos inocentes, ou não estamos enxergando que somos inocentes. Não, ele diz assim, não é real enquanto não é total. E ele começa dizendo, no 1, eu tenho declarado que os conceitos básicos a esse curso se refere, a que esse curso se refere, não são questões de grau. A gente vê muito, a gente mesmo, várias vezes se colocou nesse equívoco de pensar que a gente está numa escada evolutiva. Ele está querendo dizer que todo mundo está no mesmo degrau, ou enxerga tudo com a percepção dele, ou está ainda completamente na escuridão. Não existe uma parte escura. Se existe uma escala, né? Uma escala de... não existe um grau de evolução. Eu estou chegando em tal lugar. Não. Tu está nesse lugar, tu estás com Deus, não está percebendo. Não existe essa escala. A sensação que dá é de estar no lugar onde estão todos. Eu acho que é a coisa mais magnífica que ele vem nos trazer.
da gente simplesmente se colocar no nível em que todos os irmãos estão, porque ou estamos acordados absolutamente, ou não estamos. Não existe meio acordado. Aí ele diz, enquanto a sua inocência, diz assim, ó, os que são parcialmente inocentes estão aptos a ser bastante tolo às vezes. E enquanto a sua inocência não venha a ser um ponto de vista de aplicação universal, não venha a ter sabedoria. Então, a gente poder se comunicar aqui com quem está nos assistindo, de que quem nos está assistindo está no mesmo ponto que nós, isso nos coloca num ponto de igualdade e de maior percepção do que ele quer dizer. E a gente também sai do medo ou daquele constrangimento de não estar fazendo alguma coisa para caminhar. Não, a caminhada é agora, de soltar tudo agora, de entregar tudo agora. E isso ele nos dá momento a momento. Entrega tudo agora. Ah, não deu. Próximo passo, entrega tudo agora. Então, nós todos estamos nesse mesmo lugar. E essa sensação de estar em igualdade com o irmão, eu acho que acalenta, sabe? E nos tira de posição, de qualquer tentativa de posição de arrogância. É o que se diz, né? Que o milagre se dá no tempo. E nosso treinamento é esse, né? É ver a inocência no nosso irmão. Isso nos treina, né? É impossível você ser inocente sozinho. Isso não existe. Enquanto você não tiver essa percepção total, abrangente, de unidade total, como ele diz aqui, vai ser eu chamo quase que uma idiotia. Como é que você vai ser inocente sozinho? Uma tolice, né, que nem ele diz. Exato. Vem a ser bastante tolo, às vezes. É a palavra que eu estava procurando aqui. Porque o Mas tolo é isso aqui, mesmo. porque ele tem a visão equivocada. Esse tolo, ele está vendo equivocadamente. Por isso que ele é tolo. Ele não é inocente, ele é tolo. Né? Ele está vendo equivocadamente. Agora você está sofrendo e não sabe por quê. Está aí o porquê. Você quer ser inocente sozinho. E aí o que ele fala, se você está falando, é o que ele fala aqui na linha 5, né? A percepção inocente ou verdadeira significa que tu nunca percebes de forma equivocada e sempre vês verdadeiramente. Então, você nunca vê o que não existe e sempre vê o que existe. Então, sua visão está corrigida, né? Sua mente está corrigida. Né? Você está tendo a percepção verdadeira. Você está conseguindo ver somente a verdade, né? A percepção inocente ou percepção verdadeira. E aí, a sua mente está disponível para milagres. Né? Se você está na percepção verdadeira, você está na mente voltada para milagres. Que é o que ele fala aqui, milagre como percepção verdadeira. Então, se você não está na percepção verdadeira, o milagre, ele é natural, ele está ali como potencial, mas ele não se realiza porque você está na mente equivocada. A E a mente equivocada separa, né? O milagre une, mas a percepção equivocada separa. Fala, Gustavo. A percepção verdadeira, essa percepção de unidade, né? Sim. Você não se confunde com os acontecimentos do mundo, né? Você não está identificado com a identidade corpo, né? Você está identificado com a real identidade de filho de Deus, que é o filho de Deus. Exato, nem com o corpo, nem com a mente, nem com o mundo, né? Sim. Você nunca vai ligar a televisão para saber o que acontece no mundo e achar que aquilo é verdade. E tu vê que ele está dizendo aqui que isso é um mero ponto de vista, né? É um mero ponto de vista não ter essa percepção inocente. É um mero ponto de vista, porque ele diz
Tu nunca percebes de forma equivocada, e sempre vês verdadeiramente. Ele tá dizendo assim, acredita em mim, tu sempre tá vendo verdadeiramente, por que tu tá achando que tu tá vendo de forma equivocada? E você vê verdadeiramente se você estiver na mente certa, porque se você não tiver, você vai ver equivocadamente. Mas ele né? está dizendo que a gente está na mente certa o tempo inteiro, é que Isso. a gente está com o ponto de vista equivocado, a gente está vendo o que não existe. Sim, vendo que não existe. Exatamente. Porque o que a gente é, onde a gente está, é na percepção verdadeira, porque não existe outra percepção. A gente está vendo equivocado de besta. Porque isso que a gente está vendo não existe. Ele está dizendo, isso que tu vê não existe. A forma que a gente vê é porque a gente é tão distorcida que a gente vê no escuro. Né? Meu Deus. Gente, vou ler o 3 então, tá bom? 3 e 4. Tudo bem? Vamos. Então vamos lá, parágrafo 3. Quando te falta confiança no que uma outra pessoa vai fazer, tu estás atestando a tua crença, segundo a qual ela não está em sua mente certa. Dificilmente esse é um quadro de referências baseado no milagre. Ele também tem o efeito desastroso de negar o poder do milagre. O milagre percebe tudo tal como é. Se nada não ser a verdade existe, se nada não ser a verdade existe, o modo de ver da mentalidade certa não pode ver nada a não ser a perfeição. Eu tenho dito que só o que Deus cria ou que tu crias com a mesma vontade tem qualquer existência real. Isso, então, é tudo que o inocente pode ver. Eles não sofrem de percepção distorcida. Parágrafo 4. Tu tens medo da vontade de Deus, porque tens usado a tua própria mente, que Deus criou a semelhança da sua própria, do próprio Deus, para criar de forma equivocada. A mente só pode criar de forma equivocada quando acredita que não é livre. A mente, entre aspas, aprisionada, não é livre porque está possuída ou detida por ela mesma. Está, portanto, limitada, e a vontade não é livre para ser ir a si mesma. Ser um é ser uma somente ou vontade. Como a vontade da filiação, quando a vontade da filiação e a do Pai são uma só, o acordo perfeito entre elas é o céu. Então, podemos comentar, né, o que Jesus está dizendo aqui no 3 e no 4. Ele tá falando só que a nossa condição que a gente acha que está vivendo é só pela falta de confiança. É só isso. Só está faltando confiança. Porque a gente está o tempo inteiro pensando em consertar alguma coisa para acreditar nele. Então, é como se a gente tivesse que ler um livro inteiro e tem que finalizar alguma coisa que começou. O que ele está dizendo, fecha esse livro aí na página que tu tá. Apenas fecha. E a partir de agora me ouve. Sim. Então, só o que está faltando é confiança. Ele fala que o milagre percebe tudo tal como é. Então, se você está na percepção verdadeira, você vai perceber a verdade, né? Você vai perceber a perfeição. O milagre, a mente voltada para o milagre, ela percebe tudo tal como é. E tal como é tal como Deus criou, ou seja, perfeito como é a criação de Deus. Então, ele começa falando dessa falta de confiança, quando você, né, olha para uma pessoa e acredita, e assim, fica desconfiado que aquela pessoa vai fazer, que o que aquela pessoa está fazendo reflete o fato dela não estar na mente certa, significa o quê? Que você, na verdade, quem está na mente errada é você, porque se você está olhando para o erro, é porque você está na mentalidade equivocada. Senão você não estaria julgando se aquela pessoa está na mentalidade certa ou não. Então, se você tem esse tipo de postura, de comportamento, né, é porque, não de comportamento, de pensamento,
é porque você próprio está percebendo a ilusão. Você está olhando para o erro. Você não está olhando além do erro para ver a verdade, né, com a visão crística, né, voltada para milagres. E aí ele fala, o modo de ver da mentalidade certa não pode ver nada a não ser a perfeição. Aí, completando aqui os três, né, que ele fala, eu tenho dito que só o que Deus cria, ou que tu crias com a mesma vontade, tem qualquer existência real. Então, quando você está com a sua vontade alinhada com a vontade do Pai, tudo que você criar nessa condição de alinhamento com a vontade do Pai, vai ter existência real. E o que seria essa vontade de Deus, né? A vontade de Deus para nós é a felicidade perfeita. Isso é até o título de uma lição, né? A vontade de Deus para mim é a felicidade perfeita. Isso é a vontade de Deus. Então, quando eu alinho a minha vontade com a vontade de Deus, eu, na verdade, estou me reconhecendo como a felicidade perfeita, né? Como essa criação de Deus que é a felicidade perfeita. Então, toda vez que eu estou na mentalidade equivocada, eu estou distante desse propósito de Deus, que é a felicidade perfeita para o seu filho. Aí, me dando conta, né, de que eu não estou alinhada com essa vontade, é hora de escolher outra vez e me alinhar. E essa é a visão inocente, né? Quando eu estou com a minha vontade alinhada com a vontade de Deus, eu estou na visão inocente, que é a visão que olha e vê a perfeição, só vê o que existe. Que é o contrário da percepção distorcida que vê, olha e vê o erro, né? Vê a ilusão. Sabe, Ana, o que me ajuda bastante a pensar, o que me ajuda bastante a acalmar, assim, a mente, é simplesmente não ver como se existissem duas coisas, uma mentalidade certa e uma mentalidade errada. Mas quando eu leio, assim, diretamente as palavras que ele diz, ele está insistindo o tempo inteiro, não existe mentalidade errada, existe só a certa. Da gente ter mais ênfase nisso que ele está dizendo, que só existe a certa, porque às vezes parece que a gente está sempre procurando andar entre uma e outra, quando ele diz que não tem outra escolha a fazer, a não ser apenas a certa, para que essa que a gente chama de errada, ela vá se afastando da gente, ela vá se afastando em termos de conceito, em termos de sentimento, em termos de tudo. Então, assim, lendo aqui, não que eu seja assim, mas lendo aqui, especificamente no grupo, diretamente, a gente, assim, que é uma egrégora, né, nós aqui lendo, parece que a gente tem uma percepção diferente, e a sensação que eu tenho é de que eu devo parar de pensar que existam dois caminhos e que eu tenho que escolher um, porque ele está dizendo, só tem um, e a escolha tu já fez. Ele está dizendo o tempo inteiro, é como, acredita, mas eu estou sendo... Não, tu estás nesse caminho, tu tá, apenas confia em mim no que eu estou dizendo. Confia aqui, olha para mim, tipo, não olha para a escuridão, olha para mim, sabe? Essa sensação me dá que eu fico mais perto, ao invés de achar que eu tenho um poder de agora escolher para cá ou para lá. Sim, a gente sabe que sim, mas aqui ele está chamando diretamente, olha só para mim. Olha nos meus olhos, eu estou te dando um milagre. Só confia e esquece que a tua mente está equivocada, a tua mente está certa, tu só precisa agora acreditar em mim e confiar, sabe? Uma coisa bem, bem subjetiva, assim, bem abstrata, digamos assim. Né? Na verdade, o tempo todo ele faz esse chamado, né? Porque a gente não é que escolha, porque a gente deixa a mentalidade certa se manifestar, que a gente tira os bloqueios da mentalidade certa, né? Que a gente desfaça os bloqueios e deixe, né, que
que ela nos dirija, né? Porque é o Espírito Santo, na verdade. É porque é uma decisão, sabe? Ouvir esse chamado dele já é uma decisão. A gente não precisa dizer para nós mentalmente, né? Não, você não tem que ficar repetindo a mentalidade errada. Porque, na verdade, a gente está nela aqui, né? Mas eu escolher outra vez bom, ela está aqui, deixa eu solto isso aqui e vou para a mentalidade certa, né? Eu vou para a condição do Espírito Santo, para o professor certo. Aquele A metade, na mão de Deus e vai. Isso aí. a mentalidade errada já foi escolhida. Todo mundo sabe Exato. muito bem do que se trata. Amplamente Conhece experimentada, na pele, né? E você veja, logo na primeira frase do parágrafo 3, quando te falta confiança no que uma outra pessoa vai fazer, veja bem o que é a mente errada. Ela já premedita o que a outra vai fazer, ela está pronta para julgar. Exatamente. E não é nem julgar, ela está pronta para condenar. Ela já pula essa etapa de julgar, ela já premedita a condenação. Então, o que pode acontecer num relacionamento desse tipo, né? De um lado e de outro? Atrito, confusão, né? Um caos. E ele está propondo aqui uma única vontade. É que, na verdade, a outra pessoa, pelo que ele está dizendo, também está na mentalidade certa. Tu não vê a mentalidade certa do outro, significa que tu não está confiando, porque a outra também está. É porque você está olhando para o erro, né? Então, corrige a sua percepção, para que você olhe para a verdade no outro. Né? Olhe para o Filho de Deus que está ali presente. O curso diz que o que você vê lá fora é o que antes você viu aqui dentro. O problema é todo seu, você só está projetando lá fora. A gente é muito mais assim um projetor do que um perceptor. A gente está sempre projetando. Primeiro projetando. E depois acusa, não, é lá. O problema é lá, não é aqui, não. O problema é lá. Você não está vendo que o problema é lá? Ligue a televisão que você vai ver que o problema é lá. Que absurdo. Aqui na linha 7 do 3, ele fala, e isso, então, é tudo que o inocente pode ver, né? Que ver só o que é real, né? E ele fala, eles não sofrem de percepção distorcida. Nessa mente inocente, a mente que está na mentalidade verdadeira, não sofre de percepção distorcida, mesmo estando dentro do sonho. Né? Porque Jesus é um exemplo, né? Ele estava dentro do sonho, mas ele já tinha corrigido a percepção dele. Ele já veio com a percepção corrigida, né? Ele só veio aqui no sonho para realizar uma missão, mas é possível você estar na ilusão ainda, mas já com a percepção corrigida, porque você ainda está cumprindo aqui algum propósito, né, para o Espírito Santo, e ainda tem que dar mais um tempo, mas é possível que você consiga estar mesmo na ilusão, mas já vendo verdadeiramente. E aqui no parágrafo 4, ele fala, a gente tem medo da vontade de Deus, porque a gente está usando a nossa própria mente, quer dizer, nós estamos usando a nossa própria mente, que Deus criou a semelhança da dele própria para criar de forma equivocada. Isso significa para nos defender contra a vontade de Deus, que a criação equivocada, ela tem esse propósito, né, de se defender contra a vontade de Deus, porque ela não quer reconhecer Deus como Pai. A percepção equivocada, ela é uma defesa contra a verdade de que Deus é o nosso Pai, é o nosso Criador. Então, a gente vive na ilusão, né, de termos criado a nós mesmos. A autocomiseração, né? Eu esqueci a palavra, mas é de termos criado nós mesmos e Deus não é o nosso Pai. Né? Então, nós somos a parte de Deus.
Então, Quando a gente faz uma autoinvestigação, né, sobre o que é a mente, eu sou invocado com isso, né? Porque a gente aqui diz que a gente usa a mente de Deus para criar equivocadamente. Quer dizer, a gente tem o poder de criar como Deus, só que nossa percepção é invertida. A gente cria errado, a gente cria esse caos instaurado aí. sim, Mas a gente tem a mesma mente dele. Deus compartilhou todo o poder dele com o filho, né? Só que o filho escolheu outra coisa, né? Escolheu se separar dessa fonte. Às vezes eu vejo Deus assim, olhando para a gente e diz assim, vá trocar as fraldas. É, exatamente. É por aí. E aí ele fala aqui na linha 3, né? A, a mente aprisionada, né, que é a mente individual, individualizada, não é livre porque está possuída ou detida por ela mesma. Então, ela está detida por uma vontade própria, individualizada, né, a parte da vontade de Deus. Então, ela se sente aprisionada nessa identidade de corpo, né, do qual ela está, que ela se acha lá inserida. E na nossa percepção equivocada, a gente acha que é uma mente dentro de um corpo, né? Então, essa mente está aprisionada dentro desse autoconceito de ser uma coisa física, né? De ser um corpo. Então, ela está limitada por essa visão equivocada. E aí ela não consegue se afirmar, né, como identidade, porque ela não é livre, né? Ela tem uma vontade fracionada. A vontade dela está à parte da vontade de Deus. Então, essa identidade de corpo, ela não sabe nem o que é, quem ela é, o que ela é, o que ela está fazendo, de onde que ela veio. Ela não tem essas respostas. Ela está parte da fonte. E o ego jamais terá respostas, jamais responderá às nossas questões, às nossas dúvidas, porque ele quer realmente a confusão, né? Ele quer que a gente se confunda cada vez mais. E ele fala, ser um é ser uma somente ou vontade, né? Junto com o Pai. Vocês querem fazer mais algum comentário ou podemos ir adiante? Me chamou a atenção também essa primeira frase do parágrafo 4. Tu tens medo da vontade de Deus. Né? A gente criado, né, nessa mente errada, né? Cheia de sofrimento e de contradições. E Deus vem com essa proposta de inocência. E esse medo da vontade de Deus é medo de perder as criações equivocadas, né? Porque a gente é apegado a elas. Então, se alinhar à vontade de Deus pode significar o fim das criações equivocadas, e é o que a gente não quer, né? Que o ego não quer, a mentalidade egoica não quer, né? A gente ainda chama isso de vida, né? Exatamente. E defende com unhas e dentes, né? Além do mais. Podemos ir adiante? Vamos. Parágrafo 5. Eu vou ler o 5, a gente comenta, depois eu leio o 6. Só vai até o 6, tá bom? Ah, Então ele fala, parágrafo 5. Nada pode prevalecer contra um filho de Deus que entrega seu espírito nas mãos de seu pai. Ao fazer isso, a mente desperta do seu sono e lembra-se do seu Criador. Todo senso de separação desaparece. O Filho de Deus é parte da Santíssima Trindade, mas a própria Trindade é una. Não há confusão dentro dos seus níveis, porque eles são uma só mente, né, com M maiúsculo, e uma só vontade, com V maiúsculo, que é a mente de Deus e a vontade de Deus. Esse propósito único cria a perfeita integração e estabelece a paz de Deus. Entretanto, essa visão só pode ser percebida pelos que são verdadeiramente inocentes.
Porque seus corações são puros, os inocentes defendem a percepção verdadeira, ao invés de defenderem-se contra ela. Compreendendo a lição da expiação, eles não têm o desejo de atacar e, portanto, veem verdadeiramente. É esse o significado da Bíblia quando diz, entre aspas, quando ele se manifestar ou for percebido, seremos semelhantes a ele, né, o Pai, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então, podemos comentar isso aqui. Essa primeira frase que ele fala, nada pode prevalecer contra o Filho de Deus que entrega seu espírito nas mãos de seu Pai. Esse entrega o seu espírito significa quando ele reconhece Deus como o Pai. Quando ele reconhece que ele é o Filho e Deus é o seu Pai. Então, ele entrega nessa confiança de que ele está entregando o seu espírito para o Pai. As últimas palavras de Jesus foram essas: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E aí ele fala, ao fazer essa entrega, né, a mente desperta do sono e lembra-se do seu Criador, né, de quem é o seu Criador. E aí todo o senso de separação desaparece. E ela se sente em unidade, né, com o Pai. Quer comentar alguma coisa, Gustavo? Márcia? Márcia. Ele está falando aqui da expiação, né? Quando você reconhece a Trindade Santa. E a expiação diz que nada aconteceu com a Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Se reconhece em casa, em Deus, totalmente inocente. É impressionante o conceito da expiação, né? Ele lhe libera total. Perdão, expiação, instante santo, milagre, são todos referenciados na Trindade Santa. Nada aconteceu, não há culpa, nem você, nem ninguém. Porque também não existe ninguém, não existe outro, só existe um, você não tem nem o que perdoar. Perdoe pelo que eles não fizeram. É uma frase incrível de Jesus. Você vai perdoar o quê? São todos inocentes. A não ser que você não seja inocente, você pode perdoar ao outro. É profundo isso para mim, viu? É um conceito que eu sempre venho assim, experimentando e me treinando dentro disso. O conceito da expiação, né, que você está falando. Uhum. E parece que ela vem a partir da confiança, né? Porque ele começa assim, nada pode prevalecer contra um filho de Deus que entrega o seu espírito nas mãos de seu pai. Ao fazer isso, a mente desperta do sono e lembra-se do seu Criador. Aí adiante diz assim, ao invés da gente se defender contra a percepção verdadeira, os inocentes defendem a percepção verdadeira. Então, a gente está o tempo inteiro achando uma outra justificativa para estar pensando de outra forma. E ele diz, só entrega, a partir disso a mente desperta. Minha campanha está tocando aqui. Vai lá. Tem mais algum comentário, Gustavo? Vamos passar para vocês, né? Vamos.
A lição que eu estou trabalhando esses dias, eu não consegui soltá-la, Gustavo. Não julgarei nada do que acontecer. Porque ela é tão específica, ela é tão direta, para isso que a gente tem que treinar, né, que é o não julgamento, é liberar a mente do julgamento. Eu estou com dificuldade de passar para a próxima, entendeu? Para usá-la mesmo, né, para liberar esse impulso para julgamento que a nossa mente tem, né? Isso, para mim, assim, é, é, isso acontece o dia todo. Sim, Você pode não ter nada que fazer, mas tem que fazer isso. sim. É. É o Bom, treinamento diário. exatamente. É Isso, ficar com isso na sua mente, para isso trabalhar na sua mente, para inverter a forma de pensar. e parece que é uma resposta para todas as suas dúvidas. Sim, Né? porque a separação, o alimento da separação é o julgamento, né? Então, se você consegue deter o julgamento da sua mente, você já libera muita coisa, né? Você projeta muito menos. Mais É, se libera, menos você projeta. eu acho legal você, até antes de você projetar, você cair a ficha, né? Pois é, se você se antecipar, né, Exato. com a projeção, chegar a esse ponto, né? É como se você pudesse até editar o filme. É, exatamente. Exatamente. Bom, parágrafo 6. O caminho para corrigir distorções é retirar a fé que depositas nelas e investi-la somente no que é verdadeiro. Não podes fazer com que a inverdade seja verdadeira. Se estás disposto a aceitar o que é verdadeiro em tudo o que percebes, deixas que isso seja verdadeiro para ti. A verdade vence todo o erro, e aqueles que vivem no erro ou no vazio jamais podem achar consolação duradoura. Se percebes verdadeiramente, estás cancelando percepções equivocadas em ti mesmo, né, na tua mente e nos outros simultaneamente. Porque os vês tais como são, tu lhes ofereces a tua aceitação da sua verdade, de forma que possam aceitá-la para si próprios. Eu esqueci de subir aqui o texto. Linha 7. Essa é a cura a que o milagre induz. Então, aqui ele começa falando, né? Para corrigir distorções, o que nós temos que fazer é tirar a fé que a gente deposita na ilusão, nas distorções, né? Que são as ilusões. Investir essa fé no que é verdadeiro. Então, todo o nosso empenho em acreditar nas ilusões, valorizar as ilusões, que a gente tire esse empenho todo que nós damos às ilusões e coloquemos toda essa força no que é verdadeiro. Aí a gente vai chegar à felicidade perfeita, né, que é o que Deus quer para nós, para o seu filho. É que dá a sensação, assim, de que parece que a gente vai perder o comando, né, da própria vida. Vai ser tolo, vai ser, perder o controle, né? vai ser nosso medo. ingênuo, né? Imagina parar de depositar a fé nas coisas que a gente sempre tem. Meu Deus, deixa eu não. A gente sente que está perdendo o que você está falando, o controle da própria vida. Quando, na verdade, ele está querendo dizer que o caminho para corrigir a distorção é retirar a fé que se deposita nela. Não, e nós não temos controle sobre nada. Nós não temos controle sobre o que vai acontecer daqui em uma fração de segundo. Como a gente quer ter controle sobre qualquer coisa, né? Só quem pode controlar alguma coisa é
Quer dizer, nós podemos sob a orientação do Espírito Santo, mas o Espírito Santo e Jesus são os que podem controlar, igual Jesus fala, o tempo e o espaço estão sob o meu controle. Mas o que ele fala, agora o medo eu não posso controlar, porque o medo você que inventou. Né? Então, o que eu posso fazer é te orientar a vencer o medo. Eu não posso ir lá e desfazer o medo na sua mente, mas eu posso te orientar a vencer o medo, né, desfazê-lo em sua mente. Então, é a dádiva do Espírito Santo para nós, né? E nos orientar nesse caminho do desfazer do medo e da culpa. Imagina, a gente veio para cá, a gente é um fazedor de coisas, a gente veio para cá e acha que a gente tem que fazer acontecer o tempo inteiro. E essa é uma questão básica, e ele só quer trabalhar nisso. Para. A minha dica é para. Solta, libera. E ele fala aqui na linha 3, se estás disposto a aceitar o que é verdadeiro em tudo que percebes, deixas que isso seja verdadeiro para ti. Então, você tem que aceitar a expiação para você mesmo, senão você não vai aceitar o que é verdadeiro em tudo que você percebe. Você não vai mudar a sua percepção. Então, você precisa aceitar a expiação, aceitar a correção da sua própria mente, desfazer a crença na separação em sua própria mente, para que isso seja compartilhado com a filiação de Deus. Então, aí você vai aceitar o que é verdadeiro em tudo que você percebe, desde que você veja, que aceite para si mesmo, né, que a verdade é real, só a verdade é real. Esse final desse subtítulo 6, né, ele está falando da cura. E é tanto psicológica como física, né? Psicológica no sentido de você saber que você está projetando tudo a seu bel prazer. Você está tão identificado com seus conceitos, com sua mente, e projetando isso lá fora. Mas sem se dar conta, que a gente não se dá conta de que a gente é que projeta, né? A gente não tem essa consciência. Totalmente. E você projeta e ainda quer ganhar o Oscar. Sim. Seu filme vai ganhar o Oscar. Cada um quer fazer um filme melhor do que o do outro, né? É uma competição de filmes, realmente. E aí ele fala isso aqui, né? Se percebes verdadeiramente, estás cancelando percepções equivocadas na tua própria mente e nas dos outros simultaneamente, porque tudo é compartilhado, no Espírito Santo tudo é compartilhado. Ninguém faz nada na própria mente que isso não seja compartilhado com a mente do irmão, né? Que é tudo uma mente única. Então, se eu cancelo percepção equivocada em mim, na minha mente, eu estou cancelando simultaneamente na mente da filiação de Deus, na mente total, né? E agora essa frase aqui que eu vou ler, gente, que ela é longa, né? Ele fala, por que os vês tais como são, tu lhes oferece esses irmãos, né? Dos outros, né? Por que os vês tais como são, ou ser filhos de Deus, tu lhes oferece a tua aceitação da sua verdade. Então, se eu vejo meus irmãos tais como eles são, filhos de Deus, eu ofereço a eles a minha aceitação da verdade que eles são, de forma que eles próprios possam aceitar essa verdade para si mesmos. Olha, gente, como é que é o esquema mental, né? Então, eu tenho que, vendo eles como eles são, eu ofereço a eles essa visão da aceitação da verdade que eles são, de forma que eles possam aceitar essa verdade para eles próprios, de forma que eles possam aceitar essa verdade que eles são em sua própria mente e mudar a sua mente. Olha o caminho, como é que é tortuoso. Isso é a cura a que o milagre induz. Esse é o trabalho que o milagre faz na nossa mente. E a vida vai nos dando constantes pistas, assim. Nem eu trabalho com conciliação e é incrível, assim, a literatura que a gente se depara, tudo tem a ver com isso, porque as pessoas estão
numa constante falta e uma sensação de não estar sendo acolhido, né? O tempo inteiro as pessoas se sentem, estão se imaginando sozinhas no Muito mundo, vulneráveis, se sentindo muito vulneráveis, né? e que elas não são acolhidas, que elas não são aceitas e que elas não são amadas. Sim. E isso é uma tudo uma questão de amor, no final das contas. É tudo no mundo é uma questão de amor. Se não é expressão de amor, é falta de amor. Tudo. E é incrível isso, porque quando a gente trabalha assim, meio que no nível da superficialidade, mas é como ele diz, não tem como ninguém é capaz de negar totalmente a verdade, mesmo que pensa que pode, então ainda que a gente esteja agindo no campo da superficialidade e de alguma forma a gente faça alguma coisa para acolher aquela pessoa que está pedindo ajuda, né? A pessoa, ela consegue soltar as defesas dela quando ela se sente ouvida. Então, o nosso funcionamento no mundo, ele está refletindo exatamente como a gente está. E o que a gente está buscando é só o acolhimento de Deus. Então, se a gente está com essa mente dele, podendo acolher o irmão por conta da gente estar com a visão centrada em Deus, imagina o efeito disso. Imagina o efeito disso, porque se de uma forma superficial as pessoas já se derretem e já se entregam, imagina quando essa entrega é total da gente. Imagina o quanto de bem, de bênçãos, de graças, de glória que isso distribui, né? E a gente tem que chamar isso de milagre, devido ao nível de separação, né? Mas, na verdade, milagres são naturais. Se aceitássemos a vontade de Deus como a nossa, e aceitassem os outros também, como nós aceitamos a Deus. Ainda bem que nós temos os instantes santos, né? Que o Espírito Santo nos orienta para isso, que a gente experimente nessa vontade de Deus, que a gente experimente Deus, né, como nosso Pai. Eu acho o Instante Santo extremamente gentil, porque é como se fosse, cada instante, é como se fosse um conta-gotas santo. Você vai provando daquilo, vai provando em instantezinhos. Quantos instantes santos tivemos aqui agora, né? Sim. Que maravilha. É isso, a vida é essa, né? A vida verdadeira, né? A vontade de Deus é essa, e é esse remedinho que Ele está nos dando. Esse Ele chama aqui, Ele está chamando de cura, né? Essa é a cura que o milagre induz. É a última frase. Isso. E ele fala aqui no parágrafo 5 que a vontade, ele fala que a vontade de Deus, ele chama ela de propósito. A vontade de Deus é o propósito de Deus. Olha só que fica mais fácil, né? Para a gente entender o que é a vontade de Deus. É o propósito. Qual é o propósito de Deus? É ver o seu filho perfeitamente feliz. É o propósito de Deus para você. É o único propósito que Deus tem para o seu filho, é dar felicidade perfeita para esse filho. Então, quando a gente alinha o nosso propósito com o propósito de Deus, através do Espírito Santo, a gente está no caminho da felicidade perfeita. É só manter o professor certo. Né? A gente é tão burro que a gente quer enganar Deus e ainda acha que vai tirar vantagem. É a tal da idiotia. É uma mente muito... Como é burra. Eu chamo isso de... Está na moda, né? Então eu inventei. Que é a mente artificial burra. Exatamente. É verdade, né, Gustavo? É a mente artificial burra, exatamente. É BA, não é IA, é burrice artificial.
O J, a jumentice. É BA, né? Bom, gente, com isso a gente finalizou essa sessão 2, né, que é Milagres com Percepção Verdadeira. E aí convidamos a todos para estar conosco, né, na semana que vem para estudarmos a sessão 3, que é Percepção versus Conhecimento. Então, o propósito, gente, é importante a gente sair daqui com esse propósito, que ele fala aqui no parágrafo 6. O caminho para corrigir distorções é retirar a fé que depositas nas distorções, a fé que nós depositamos nas ilusões. Investir essa mesma fé, essa mesma força de vontade, esse empenho só no que é verdadeiro, né, nas criações de Deus que são verdadeiras. Isso aí, orientado pelo Espírito Santo. A gente não tem condição de fazer isso sozinho. Nós precisamos do professor certo, né, para fazermos essa virada, né, ao invés de ter fé na ilusão, que a gente transfira essa fé para a verdade. A gente E o precisa Espírito Santo nos conduzindo. né? Se estás disposto a aceitar o que é verdadeiro em tudo que percebe, deixas que isso seja verdadeiro para ti. Verdadeiro para Ele ti. está pedindo só a disposição, ele não está dizendo que a gente vá conseguir, ele está pedindo a disposição, ele vai fazer o resto. Mas aí você precisa aceitar a verdade para si, né? Você precisa aceitar o que é verdadeiro para si, porque aí sua mente vai estar disponível para aceitar o que é verdadeiro em tudo que eu perceber. Então, assim, a gente dá um passo, né? Fazer entrega realmente ao Espírito Santo, da nossa mente, para que ela seja útil. Fala, mudar a vista para o ponto certo, né? Sim. Não é o ponto de vista que tem que mudar, é a vista do ponto. Virar. É isso aí. É a visão crítica, é a visão total. É inverter mesmo a posição. Vai para o ponto B. Hã? É inverter mesmo a percepção. Gente, então, a gente pode fazer um encerramento, né? Gustavo, você quer fazer um encerramento, Gustavo? Eu posso fazer até com uma oraçãozinha da lição de hoje. A lição é: o dia de hoje pertence ao amor, que eu não tenha medo. Então, a oraçãozinha é o seguinte: Pai, hoje quero deixar que todas as coisas sejam como tu as criaste e dar ao teu filho a honra da vida, à sua impecabilidade. O amor de seu irmão ao seu irmão e ao seu amigo. Através disso sou redimido. Através disso, a verdade também penetrará onde estavam as ilusões. A luz tomará o lugar de toda escuridão, e teu filho terá conhecimento, que ele é tal como o criaste. Então, envolvidas aqui pela luz do Espírito Santo, nós agradecemos, né, por esse instante santo desse estudo, que nos traz muitas experiências de luz, e nos fortalece no caminho que nós escolhemos, né, para nos liberarmos de todas as ilusões e sermos verdadeiramente felizes. E que nós consigamos ser verdadeiramente úteis, sendo inofensivos, porque o que Jesus fala, para ser verdadeiramente útil, nós temos que ser inofensivos, só assim a gente será útil ao plano de Deus. Então, obrigada a nós todos, né, que estamos aqui, gratidão ao Espírito Santo por nos conduzir, e a quem, né, assistir a esse vídeo, né, e que se puder compartilhar, vai ser muito bom, para espalhar a boa nova aí pela filiação de Deus. Então, boa noite para todos. Boa noite, então, pessoal. Boa noite a todos. Obrigado pela companhia. Márcia, você interrompe a gravação, então?